Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e um Ronin um dia será julgado. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E eu hei de encontrar o tesouro que a fará abrir os olhos. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Eu fiquei tão embasbacado por essa arte que eu não separei nenhuma frase, pessoal. Faz parte, né? Estamos diante de um mestre, né, Fábio? Estamos, sim, cara. sim. Um mestre que injustamente ficou longe do Brasil por muito tempo, né? Sim. De forma muito injusta. É mesmo? Bom, vamos saber mais dessa história aí, porque hoje a gente vai falar de Tanka, do Sérgio Topi, que chegou pela figura, né, aqui no Brasil em 2019, mas é uma obra já ali dos anos 80, né, do final dos anos 80. É assim, olhando, dá pra ver que é uma coletânea com 4 histórias, todas com temas de samurais, temas de cultura japonesa. E pelo que eu vi, tem o ano de cada história. Acho que uma delas foi em 82. Deixa eu ver aqui direitinho aí. A primeira é de 88, a segunda é de 82, a terceira... É de 82 também. Também, eu acho que a última é um pouco mais nova. Ah, não, a última é de 77. Bom, é diferente, né? Tudo bem. Mas e aí, Fábio, que história é essa aí? Ele ficou justamente longe aqui dos leitores brasileiros? Não, mas nenhuma polêmica, não. Porque assim, o Sérgio Topi é um quadrinista italiano, né? Nascido em 1932, falecido em 2012. Tremendo sucesso na carreira, ganhou vários prêmios, ganhou o Festival de Angoulême, acho que chegou a ganhar Eisner também. E a única vez que ele tinha sido publicado no Brasil foi a publicação de um álbum chamado O Homem do Nilo, que fazia parte da coleção da Sérgio Bonello Editore, da coleção chamada O Homem e uma Aventura, que foi publicado no Brasil pela Editora Ebal em 78. Ou seja, depois disso, se não me engano, foi só a editora Figura mesmo trazer ele de volta com a publicação aí do Charas-D, volume 1. Ele ficou todo esse tempo sem ser publicado no Brasil. Um mestre, referência pra muita gente, né? referência pra Walt Simonson, Frank Miller, todo mundo, né? Inclusive o Pedro Mauro, que é autor do texto introdutório desse nosso volume aqui que a gente tá resenhando hoje. Pedro Mauro, que apareceu há pouco tempo aqui no nosso feed, né? Com a trilogia do Gatilho. Sim. E nesse texto aí de introdução do Tanka, eu achei interessante que ele fala: toda vez que eu tô com uma página em branco e tá faltando alguma ideia, eu vou ali num quadrinho do Topi e pronto, vem na hora, assim, sabe? Uma inspiração e resolve o meu problema. Demais. Legal, né, cara? E eu não sei, cara, eu acho que esse é um daqueles poucos programas em que talvez a gente deva lamentar isso aqui ser um podcast e não um canal do YouTube. Porque é um pecado não poder mostrar essas imagens enquanto a gente fala. Isso é verdade, né? Uma mais linda que a outra, né, Fábio? É um quadro... O desenho, o traço dele é absurdo, né, cara? Cara, eu folheando aqui, relendo, né? Eu olhava assim, eu pensava, como pode um cara assim, com desenho, tipo lápis e nanquim, papel, preto e branco, como pode um desenho ter essa sensação de profundidade? É absurdo, porque, né, Fábio? É isso, os desenhos dele tem peso, tem textura, tem... não tô nem usando óculos 3D, cara. O que me chama muito a atenção é a questão das expressões aqui. Você realmente acredita em tudo que está sendo contado, porque os personagens eles sofrem, né? Eles se entregam, você sente o ódio, né? Tem até uma história aqui que fala sobre uma cidade odiar, né, uma pessoa, e você sente a ira daquelas pessoas, como você falou, por simples traço, né?
Sim. Sim, não, é isso mesmo. E fora toda a narrativa, né? A maioria das páginas não é simplesmente quadrinho, 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 outra página, quadrinho, 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 outra página. Muitas vezes ele traz elementos do próprio cenário para separar, para fazer a separação dos quadros entre eles. Como aqui o tema é cultura japonesa, muitas vezes em vez de ter uma cena entrecortada pela outra por um simples quadro, um espaço vazio entre os quadros, muitas vezes tem uma espada ou uma lança, ou então tem todo o próprio cenário fazendo a narrativa. Cara, isso aqui é de uma genialidade absurda. Não me surpreende ouvir falar que tipo, o autor tava sem ideias e foi buscar referência aqui, porque isso aqui é sensacional. Sim. Sem falar assim, se a gente parar para analisar friamente, um leitor mais casual que vai pegar uma obra como essa, como Tanka, que a gente vai falar hoje, eu vou ser bem honesto, as histórias elas não são revolucionárias, você não vai ver nada que vá transformar o universo dos quadrinhos. Sabe por quê? Porque ele tá falando de coisa mais profunda. Ele usa dilemas comuns, assim, histórias sempre relacionadas ao Japão feudal, né? Sempre essas questões de honra, de vingança, né? De justiça, de um modo assim, você já viu em outros lugares. Porém, eu acredito que o que o Sérgio quer dizer entre essas histórias é muito mais valioso, né? O que o desenho conta é mais interessante do que o texto. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso é interessante, né, Diego? Porque assim, o que eu senti já são assim, lendas antigas japonesas que, como você mesmo falou, já tiveram várias vezes, vários autores que já se basearam nelas para criar novas versões, só que assim, aqui vai valer de muito o desenho, né? Exato, e a intenção, né, do que a história está escondendo ali pro leitor um pouco mais curioso ir atrás, né? Sim. Vocês comentaram sobre a história e eu concordo com o que o Diego falou sobre a simplicidade do texto. Mas eu não sei, eu me pego lendo tanto o Tanka, que tem assim, são 4 histórias independentes entre si, quanto os outros volumes, pelo menos do que eu vi, com exceção do Colecionador, talvez o que eu vi do Utopia até hoje é mais ou menos essa pegada, né? São sempre histórias médias ou curtas, independentes entre si, mas eu sempre trago uma relação com aqueles contos curtos do Sandman, sabe? Tipo, é algo carregado de poesia. Tipo, um conto que no fim te deixa refletindo. Sei lá, um negócio que assim, que você vai ler e você vai ficar bem, sabe? Ainda que seja, muitas vezes, temas pesados aqui. Sim, exato. E você vai levar com você, né? Durante pelo menos alguns dias ali, você vai ficar pensando naquela história, né? É isso aí. Muito legal. Outro ponto, Fábio, você falou que a gente brasileiro, né, ficou assim muito tempo sem entrar em contato com os lançamentos do artista, né? Mas em 2003, na terceira edição da FIC, ele já teve presente, né? Da Feira Internacional de Quadrinhos e tal. Pra você ver como mesmo sem ter conteúdos aqui no Brasil, ainda o público conhecia e ia atrás, né? Sim, é verdade. Mas assim, eu falei isso da publicação da Ebal e a seguinte é a figura, mas eu esqueci de um ponto. Que ele desenhou uma edição de Júnior. Se não me engano, o Júnior número 11 é de autoria dele. Então, com certeza saiu antes no Brasil do que o Charles D. Deve ter saído lá por 2005, 2006, o Brasil, por aí. Ah, legal. Então, tivemos alguma coisa aí nesse meio tempo. Se bem que a FIC foi 2003, hein? Então foi antes. Mesmo assim ainda tínhamos fãs assíduos aí pra trazer ele. É verdade, é verdade. Não, o cara, assim, é o que falou, apesar de não ter publicações no Brasil, é um artista de renome mundial e de muito peso. Com certeza. E aí, pessoal, temos um recado pra hoje? Poxa, dessa vez não, hein? Ai. O que tá acontecendo, hein, Fábio? Eu sei o que tá acontecendo. A gente tá gravando na terça-feira, que é o dia que saiu o programa. Talvez o pessoal mande amanhã. É verdade, é verdade. Fábio. O pessoal tá digerindo, né, o programa ainda. Quero acreditar que é isso, né? Não, a gente teria 50 comentários, né? Um dia, quem sabe? Com certeza. Pois é, isso aí, como acontece toda semana.
Toda semana. Eu me sinto quase como no programa da Xuxa, né? A gente joga todos os comentários pra cima, pega 3. Isso aí. Mas se você tá ouvindo o nosso programa e quer participar aqui, né? Não correr o risco de adiantamos um dia da gravação ou não. Cara, ouve o programa, mande seu recado e também não se limite só ao programa da semana passada, tá? Você pode mandar mensagem comentando qualquer programa que a gente já fez aí, porque não tem problema, a gente sempre vai retornar aí o assunto, beleza? E é muito simples, você pode mandar e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. E também considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse, acesse lá, veja as nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra no grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos, que são episódios que só os nossos padrinhos, né, têm a oportunidade de ouvir, e também participar de sorteios que a gente realiza no YouTube. Todo último final de semana de cada mês a gente entra lá ao vivo no YouTube, em lives que, assim, eu fico muito feliz de fazer. Vocês também gostam, né, gente? Ah, sempre, né, demais. cara? É engraçado. Principalmente ainda mais um puxãozinho de orelha aí, mesmo se você não for padrinho, você pode aparecer pra falar com nós. É bacana ver os comentários ao vivo, né? Eu acho que a gente só dá um jeito de divulgar mais essas lives aí, viu? Pode ser. A gente ainda tem nosso horário meio estranho, né? Sim. Mas então, para evitar isso aí, Felipe, é uma boa. A pessoa que tá ouvindo aqui, vá lá no YouTube, pesquise por Podcast HQueiros e se inscreva no canal. Porque toda vez que a gente entrar ao vivo, o YouTube, acreditamos, né? Ele vai te notificar falando, a galera tá ao vivo lá. Então, mesmo se você não saber o horário, o YouTube dá um jeito de avisar. Beleza? Vamos então agora pagar a recompensa dos padrinhos que tem o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, vocês são fundamentais, aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, então acho que é isso, né? Já passamos aqui por todos os nossos recados, não temos comentários aqui pra gente debater, agora vamos lá. Voltar pro mundo de Tanka e descobrir quais são essas histórias aí no nosso Japão feudal. Bora lá. Eu acho que a gente pode começar explicando o título, né? O Tanka, que é o título desse encadernado, também é o título da primeira história. Esse é um encadernado contendo 4 histórias do Sérgio Top, todas ambientadas no Japão. Tanka é a primeira delas, e Tanka, o próprio título fala, é uma forma clássica de poesia japonesa em 5 versos. E consta que uma princesa foi uma famosa autora, uma princesa que viveu no século X, foi uma famosa autora de Tanka. E diz que só uma dessas composições chegou até a gente. É esse o título, essa forma de poesia que dá título à primeira história, cuja protagonista é a própria princesa Shikibu. Tudo começa com ela. Consta dizendo que, assim, ela viveu aí um período meio tenso, parece, né? E por conta disso, ela desistiu de enxergar. Então ela vive sempre de olhos fechados. Como você falou, essa princesa, ela escrevia essas poesias e as pessoas vinham de longe, né? Contemplá-la. Você fala, nossa, essa princesa tem um talento, assim, incrível, absurdo. E é engraçado, porque como você mesmo falou, Fábio, por um fato muito violento, né, que a gente até descobre aqui. Pesado, né? A família é morta e tudo mais, e só ela sobrevive, ela decide fazer esse voto aí de não enxergar mais. Eu achei, assim, um contraponto muito rápido e, assim, até inteligente, do fato narrativo, né, de uma pessoa que vivia de observar, agora ela meio que se privou de tudo, né? Sim. É quase uma fábula, digamos assim. Não, é uma fábula, né? Falta animais. Né? Falta animais. Mas tem aqui a menção do senhor que esperou tanto por um poema dela que criou musgos, né? Que foi revestido de musgos. Então tá valendo, né? Isso é verdade. Bom, então temos a princesa nessa condição até que ela recebe a visita de um Ronin que procurou por ela, já a conhecia e por toda a fama já era apaixonado por ela. E ele começa a implorar para que ela abra os olhos para ele. Ele meio que chega tarde, né, Fábio? Pois é. Ele vai para ouvir um poema e chega lá e encontra um cenário totalmente devastado e diferente do que ele esperava. Sim. Bom, e aí ele começa a falar, eu vou embora, mas eu vou voltar com alguma coisa que a senhora queira ver. E novamente é uma
pena a gente não poder mostrar essas imagens, porque o Top começa a brincar com o desenho, né? Assim, mesmo quando tem quadros, ele tem quadros inteiros diagonais, Sim. com uma figura de um samurai imponente no meio, meio que tipo, o Ronin vai indo, e aí no meio tem o samurai imponente, e aí no quadro seguinte é o Ronin voltando, tipo, não tem o combate entre eles. Não precisa, Aí- né, Fábio? Não precisa, você só vê o Ronin voltando com o pacotinho lá, que é a cabeça do samurai, né? E era um samurai imponente, né? Era o samurai foi ele que foi o responsável, né, por matar toda a família real, né, da princesa. Então, ele acreditou que a vingança seria a melhor forma, né, de fazer a princesa ter vontade de viver, né, de olhar a vida de novo. Sim, mas mesmo isso não é o suficiente. Não. É legal que a gente entra num vórtice aqui de várias ações, né, que esse Ronin ele se prontifica a fazer, né, porque ele vai tentando vários caminhos pra fazer a princesa voltar, né. É engraçado que isso acho que é aquele. Como pode ser? Eu acho que é aquela. Entra naquela clássica. Como é o desafio dele, que ela abre os olhos, ele começa a ficar cego, né? Cego assim, no sentido que ele vai cada vez mais tentar fazer algo mais, né, absurdo pra conseguir a atenção dela, né? Ele vai se arriscar cada vez mais, né? Uhum. E a segunda etapa, ele fala: embaixo da terra tem tesouros dos ancestrais, guardados pelos Haniwa de rosto de pedra. Eu nunca tinha ouvido falar desses seres. Mas aqui é assim, virou uma fábula. Porque ele vai desafiar uns monstrão. E os bichos não são páreo pra espada dele, não. Só que, mesmo voltando com o tesouro, não é o suficiente. Ainda não era isso, né. Pois é. Até que ele decide o último recurso, né? Invadir o palácio do imperador. Ele foi o mais audacioso possível, né? Que ele falou, não, eu vou pegar um ramo da árvore do imperador, né? Então, tipo assim, ele sabia que era uma missão de morte, né? Porque mesmo que ele conseguisse, na minha cabeça, eu imagino que assim, ele seria totalmente escorraçado do país, né? Pois é, E assim, ele foi, né? Pois é. E nessa missão, ele fala, né? Tem até um quadro bonito, onde tem os homens que guardam o Jardim do Imperador, que são como gigantes, né? E tem lá no canto pequenininho, sendo um desafio grande demais pra ele. Mesmo pra ele, que já tinha se provado tão bom nas outras etapas, né? E ele volta, assim, com o corpo todo crivado de flechas. Tipo, o cara tomou uma surra e, assim, vai morrer. E aí ele fala, olha, minha amada, me desculpe, eu falei. Eu vou embora e eu não vou mais te importunar. E aí ela resolve abrir os olhos pra ele e ela vê que que não tem nada lá, só uma espada quebrada. E aí ela chora e volta a escrever o poema. Legal, né? E, assim, ao que tudo indica, é esse o poema que chegou até nós, né? Esse último poema que ela escreve. Que é até bem curtinho, né? Tá aqui no final, dá até pra ler. Não vou mais abrir os olhos, mas sonhar, nem lágrimas quero. São como chuva quente sobre sabre partido. Simples até, né? Não, é assim, se a gente parar pra pensar, né? Isso sou eu confabulando aqui, tá? Já pensou? Esse poema realmente existe e o Topi, ele pegou o poema e falou, vou escrever uma história de origem desse poema. Sim. Não, sensacional. Que é basicamente essa a ideia, né, que ele propõe aqui. Com certeza. Cara, pô, legal pra caramba. Cara, eu não me surpreenderia ver um conto desses aqui aparecendo num Sandman da vida. Não mesmo, Fábio, não mesmo. Isso é verdade, isso é verdade. É. Muito legal, né? Uma história bem abrangente, né? Porque ela acontece muitas coisas, mas ela também te possibilita te pensar, assim, tirar, né? Tirar até verdadeiras lições ali do que tá acontecendo, do propósito do Ronin, né? Do propósito da princesa. Achei bem poético, assim, bem bonito. Sim. Vale comentar, né? A gente já falou antes, essa história foi publicada em 88 na revista Corto Maltese. E, assim, o Topi já tava no auge da carreira, já tava voando. Ele começou a trabalhar com quadrinhos em 62, depois de ter trabalhado
com desenho animado, de já ter trabalhado como ilustrador profissional, mas ele já trabalhava com quadrinhos em 62, então em 88 ele já era mestre, né? Cara, seguindo essa linha aí, né, que já estamos falando aqui de Ronin, de sabre quebrado e tudo mais, a próxima história é uma espada para Kimura, que também tem como seu centro ali uma espada, né? E além de uma espada, mas assim, do artesão que é o Masamune, né? Que, bom, todo mundo que conhece um pouco acho que de japonês ou de Final Fantasy sabe o que é a Masamune, né? Sim. Qualquer um que já leu um mangá de samurais, né? Acho que já trombou com esse nome, A lendária, né? Deve ser por isso que eu boiei. Não, então, e é engraçado, sabe, Diego? Porque é realmente o artesão dos artesãos, né? É tipo, legal. É o cara que criava as espadas perfeitas, né? E por isso, essa nossa história aqui, né? E, novamente, né? Aqui já mostra que meio que ele sabia o valor dele e sabia quem ele era. Então, assim, aqui a gente já tem lá o Masamune ancião e ele trabalhava para quem ele queria. Então, não é só chegar a oferecer ouro que ele vai fazer a espada para quem estiver pagando, não. Rolava até um certo julgamento dele, né? Ele perguntava o que a pessoa queria fazer, qual era a intenção dela ter uma espada Masamune. E o cara falava, ou ele já pescava ali, falou, não, o meu trabalho não é pra você, né? Minhas espadas não são pra essa finalidade, né? Pra maldade, pra conquistas desiguais, né? Assim, alguma coisa do tipo. É muito interessante esse conceito, né, Diego? Porque eu acho que vai muito daquele negócio que, assim, pro artesão, mesmo não sendo ele que tá empunhando a espada é uma extensão do corpo dele. Então, se a espada dele faz maldade, é como se ele estivesse fazendo a maldade, né? Exato. Ou ele colaborando de alguma forma, né, com aquilo. Exato. É isso aí. Então, ele recusa a maioria dos pedidos de espadas. Até que ele recebe a notícia de que o príncipe da província deles, lá, provavelmente havia falecido, e que o filho dele estaria assumindo o trono. E assim, os boatos que corriam é que, na verdade, o príncipe foi assassinado a mando do próprio filho que queria... Tava com pressa de assumir o cargo, né? Pois é, ele ia assumir algum dia, né? Resolveu apressar. E aí, como a gente já viu aqui no começo, todo mundo quer ter uma espada Masamune e o príncipe, né? Esse novo príncipe mandou falar, ó, Masamune, mão na massa aí porque eu quero uma espada. E você vai negar um pedido de um rei, Fábio? O Masamune negou. Negou, né? Negou do jeito mais, e você sabe o porquê, né? Cara, ele ainda meteu assim, você não me falou, mas eu já sei dos boatos aí, e eu não curti não. Pois é. Por mais que isso possa custar a sua vida, né? Ele ainda teve princípios, né? Manteve a palavra. Deixou ele embora, né? Não, o Masamune, né? Assim, ele falou sim. não na cara do novo rei. Falou, não, o meu trabalho não é pra isso. Bom, o novo príncipe deixa o Masamune ir voltar pra casa. E aí passam uns dias o Masamune recebeu os presentes, né? Mano do céu, velho. Pesado essa parte, viu? Pois é. E aí o serviçal do príncipe que entrega os presentes fala, ó, o príncipe, numa demonstração de afeto, né? Ele sabe quanto se é legado ao seu vilarejo, famoso por florestas, nascentes e campos. Então tá aqui, ó, uma caixa feita com a madeira das florestas que ele mandou queimar, um frasco com água da nascente que secou e o frasco do arroz que veio da cometa que ele devastou. Meu Deus do céu. E ainda promete, né? A cada novo dia aí que você negar, né, falar não para o nosso rei, a gente vai trazer cabeças das pessoas que moram no vilarejo, né? Não, mas ele é uma pessoa sensata, vai. Trouxe até um arquiteto pra aumentar a casa dele pra caber mais cabeças. Meu Deus. Aí diante disso vai falar não, né? Pois é. Bom, aí o Masamune faz a espada muito a contragosto e entrega pro príncipe, volta a tocar a vida dele. Bom, e aí então, né, o Masamune ele aceita, né, fazer essa espada aí pro esse novo rei, só que ele pede uma dispensa de uma formalidade,
que seria colocar a espada a teste, né? Ele pede pro novo rei e fala, olha, tá aqui sua espada Masamune como você queria, eu quero pedir dispensa para testar a espada. E o príncipe, como só queria a espada Masamune mesmo, falou, olha, tudo bem, cara, não preciso testar nada, eu sei que a espada Masamune é as melhores que existem e tudo mais, eu tenho a minha agora, pronto, vai embora, né? E, bom, e aí o tempo passa, né? A gente vê que o território começa a ser devastado pelo príncipe, que o príncipe, assim, governava com mão de ferro, confiscava as colheitas, destruía as casas de quem não pagava, etc. E aí surge agora que eu tô me tocando, surge aqui o dono o nome que dá título pra história, né? Uma espada para Kimura. Exato. Surge, assim, praticamente um aldeão. Bate na casa do Masamune e fala, meu, eu preciso que você forje uma espada pra mim. E aí o Masamune pergunta, pra quê? Ah, eu vou enfrentar o príncipe. O Masamune não pensou duas vezes, né? Ele fala, não, pode deixar. Tá pronto. O legal é que o Masamune ele entra nessa tarefa de fazer a espada e ele diz, né? Falou, essa aqui vai ser a minha última espada, eu vou me aposentar depois dela. Pra tentar ajudar esse aldeão aí, o Kimura, a enfrentar o príncipe. Sim. Depois de alguns desafios, né, alguns desacatos do Kimura, o príncipe acaba aceitando o desafio e cada um vai lá com a sua Masamune. Novamente o duelo não é mostrado, né? E nem precisa, porque, de novo, tem aquele negócio, né? O Topi corta a página em 3 quadrinhos. O primeiro tem o príncipe e o Kimura subindo o morro. O segundo não tem nada. E o terceiro é só o Kimura descendo o morro. É, bom demais, né? Porque aí a gente descobre que a espada do príncipe, ela se parte, né? No primeiro contato que ela tem, ela se parte, assim, surpreendendo a todos, porque ela é uma espada Masamune. Só que lá na frente, o próprio Masamune, ele fala, olha, eu acabei quebrando, né, uma das minhas regras sagradas aqui da arte da forja e acabei fazendo uma espada mais fraca pro príncipe. Porque ele sabia que o príncipe iria utilizar, quando utilizaria a espada, seria para algo do mal, né? Pois é. Mesmo assim, por conta disso, o Masamune desiste de forjar mais espadas, né? E tem muito aquele negócio, né, que assim, a parte da arte é fazer com gosto, né? E ao fazer a espada pro príncipe, ele tá fazendo com ódio, né? Sim. E aí por isso que ela não ficou boa, né? Exato. Muito legal, né, cara? Muito legal. Mais uma história que, como você falou, é um personagem lendário aí entre as histórias japonesas, né, dos Masamune e tudo mais. E ele traz aí como se fosse uma despedida, assim como foi a história da princesa que escrevia os poemas, né? É isso aí. Bom, e aí a gente pode partir já para nossa terceira história, que o nome é Sato. A gente começa com o filho de um camponês, vem conversar com um homem que mora numa choupana, um homem chamado Sato, e ele vem pagar o trabalho que esse Sato fez pro pai dele, pelo conserto do arado. E assim, eles ficam lá, começam a conversar e assim, parece que esse Sato é assim, um cara meio habilidoso que assim, que se contenta com o pouco que ele recebe para fazer trabalhos manuais. É engraçado isso, né? Porque aqui a criança até, ela mesma fala, né? Até meu pai que quis te dar mais, ouvi ele dizendo que daria mais, né? E ele não quer isso, né? Sim, papo vai, papo vem, eles começam a conversar sobre ser um soldado. E o moleque fala que queria ser um guerreiro famoso como Yoritomo, o maior guerreiro que já existiu. E aí mostra o símbolo do Yoritomo, e falam que era um guerreiro lendário que, assim, depois da última batalha não foi mais visto. E aí o Sato fala que o conheceu. E ele fala assim, mas a história não é bem assim, viu? E começa a contar a história do Yoritomo. Que, assim, era um grande guerreiro, e quando as coisas apertavam lá pro príncipe, mandavam chamar o cara, não tinha jeito, apesar de ser muito jovem. E aí é dito, né, foi chamado o Yoritomo pra enfrentar um inimigo muito numeroso que era quase certa derrota, e as ordens do príncipe eram severas. Ó, você vai só flanquear os caras, mas você não vai atacar, só quando receber ordem pra isso. Só que o Yoritomo viu uma oportunidade de vencer e aproveitou e atacou e venceu.
E aí a gente mostra o quanto que esses japoneses sabem ser safados quando querem. Cara, esse negócio é o honra acima de tudo, né? Honra até acima da vida ou morte, né? Pois é. O príncipe fala assim, ó, você venceu, obrigado, mas você me desobedeceu e por isso você vai morrer. Caraca, é pesado, porque ele não é aquele negócio que fala assim, você vai ser condenado à morte. Não, você vai pensar, né? Vou deixar você pensando aí, porque amanhã já era, né? Amanhã você vai ter que fazer isso, né? Triste, já pensou? Um herói, né? Um herói sendo condenado por uma desobediência. Sim. Ela acaba fugindo, né? E aí então se espalharam os rumores de que ele sumiu no campo de batalha, mas a verdade é que ele fugiu. E fugiu e desapareceu. E aí retorna aí pra história pro Sato contando a história pro menininho. Mas aí, né, como já era de se esperar aqui, quando volta pra história aqui do Sato contando pro menininho, né, olha, eu conheci o cara era assim, essa é a verdadeira história. Chegam saqueadores ali, né, no local onde eles estão. E os saqueadores não querem nem saber, né, vão levar o pouco que o Sato tem, né. Sim. Não, e é pior, né? Tipo assim, acho que a gente tem aí até a passagem, né, do menino falando, isso daí é inveja que você tem dele, né? E aí, quando chegam os saqueadores já falam na lata, né? Vamos matar o velho e sequestrar a criança porque ela deve valer uma grana, né? Pois é. Bom, mas aí, assim, nesse ponto aí a gente já desconfiava, né? O velho fala assim, não, eu vou buscar o saque pra você lá na minha cabana. E ele volta, assim, todo paramentado, com espada e armadura, né? E aí os bandoleiros falam assim, mano, você tá brincando? O que você tá pensando? E é o primeiro combate que aparece, quase no fim do álbum. E o Sato atravessa o cara de boa. E depois de atravessar o primeiro, ainda espanta os outros dois fogem. E o menino repara num detalhe, né? Operação, né? Na roupa do Sato tinha um brasão ali que o Yoritomo usava, né? E o moleque fala, mano, você é o Yoritomo, ninguém mais ia usar esse símbolo porque ficou manchado, né? E aí o Sato fala, não, o Yoritomo sumiu há muito tempo, meu nome é Sato. Eu vivo de trabalhos mal pagos e uma cabana fora do vira-larejo. E vai pra sua casa, moleque. Pois é. E aí, gente, e a última história, hein? O nome da história é Ogari 1650. Que é, assim, eu entendi que é o ano onde se passa essa história, né? Provavelmente. Agora me fugiu aqui o ano da Revolução Meiji. Mas eu acho que é por aí, sim. Não, nada a ver com a Revolução Meiji. É mais o período Tokugawa mesmo, provavelmente. Período do Shogunato. Onde os samurais se espancavam pra ver quem tinha espada mais longa. E aqui a gente vai, então, acompanhar um Ronin, né? Um Ronin que ele é um samurai sem honra, é isso? É um samurai sem mestre, né? Mas sim, portanto um samurai sem honra. É um andarilho. É um samurai que faz por dinheiro, né? Sim, não tem... É um cara que não tem aquele status dos samurais que possuem cargos de poder. É isso aí. E aqui, então, a gente tá vendo a história de um Ronin que vive sem nome, sem nada... E vive de favores e migalhas, né? Temos aqui um Ronin praticamente mendigo, né? Pois é, assim, mendigo mesmo, assim, porque tá acostumado a chegar nos lugares e implorar por ajuda, por comida, por alguma coisa. Mas ele não conta com a memória do povo, né? O povo ainda o reconhece, né? Como aquele cara que era meio carrasco ali, né, daquele vilarejo. Então sim, o pessoal agora tá usando isso pra, digamos, dar o troco, né? Na verdade foi isso que me levou a pensar na restauração Meiji, porque na restauração Meiji foi que os samurais perderam o seu poder e influência em razão dos burocratas. E aí, assim, a maioria dos samurais virou Ronin nessa época. Então, mas beleza, esse aqui aconteceu isso antes. Não que não houvessem Ronins antes disso, né? Mas foi um movimento mais comum, né? E esse ódio em torno da classe. Caramba, cara, sabe o que me lembrou? O nosso programa do Trilogia Gatilho, que rolou isso, né? O cara era verdade. Um caçador de recompensa e da noite pro dia, quando a burocracia, o cara virou um fora da lei. É verdade. A história se repete. Pois é. Enfim. O Ronin, apesar de ser humilhado lá pelos velhos, eles falam, aqui só tem velhos cansados, a gente não tem mais força e
tem muito trabalho para fazer. Se você der aqui sua espada pra gente e fazer o trabalho, a gente pode recompensar com um pouco de comida. O cara não pensou duas vezes, né? Pois é. E o pensamento do cara até fala, foi assim que eu, um guerreiro, me tornei um animal de carga. Essa história eu vou falar que eu achei ela mais, assim, meio, até pelo traço, né? Acho que é a mais filosófica que tem entre elas, né? Ah, sim. Sim. E assim, a gente já comentou, é a mais antiga delas, é de 77. Ela tem a mais liberdade da fantasia, né? O que acontece aqui nessa história, né? Porque a gente vai ver esse Ronin aí, né? Fazendo os favores para essa cidade que, na verdade, só quer humilhar ele, né? Porque não para de dar trabalho. E na hora que ele vai clamar, né, o seu pagamento ali, a comida, eles falam, não, tá maluco, vai embora, cara, você trabalhou de graça pra gente aqui, né? E mete ele no olho da rua. E aí, meio que uma personificação talvez do ódio dele, né? Surge um rosto, né, de um demônio e fala assim, ó, tá aqui um presente aqui pra sua vingança, um sortilégio. É estranho que é um sortilégio, né? É um artefato, né? Meio que um enfeite em formato de uma bomba. E acho que é aqui que a coisa começa a ficar filosófica, né? Porque assim, 1650, como que tem um negócio em formato de bomba aqui? E junto com isso, fala assim, ó, toma aqui, leia o que você deve fazer. Aí dentro da caixa tinha esse objeto que eu comentei em forma de bomba e algumas palavras que ele devia recitar no momento em que soltasse o objeto. E quando ele faz isso, é assim, ocorre uma explosão atômica. Sim. E assim, aí fala, né, o vilarejo é destruído por conta disso, e aí ele acaba vendo um sobrevivente que morre aos pés dele, etc. E aí a última página é mostrado ele pensando nas palavras do sortilégio. E pelo jeito foi um negócio que reverberou através dos tempos, né, porque as palavras são Alamogordo, Jumbo, Little Boy e Enola Gay. Little Boy era o nome da bomba, da primeira bomba que destruiu a cidade de Hiroshima. E a Enola Gay, se não me engano, era o avião que disparou essa bomba. Mas trazendo para esse contexto, traz muito mais como se fosse uma ira de uma classe se voltando contra o seu próprio povo, né? Alguma coisa do tipo, né? Pois é. Representa essa bomba, sei lá. Sim, muito legal. Pois é, não, sensacional, assim. Muito poético, né? Em cima de um ato muito violento, mas que ocorreu dentro da história do mundo, né? Exato. Como sempre aqui a gente tem o nosso Sérgio Topi aqui trazendo mais questões pra gente debater e pensar, né? O que a gente pode tirar das histórias, porque como eu falei, elas parecem muito simples, né, um roteiro. Sim. E são, mas o que ele quer dizer, não, né? Não é legal, mesmo, ele cara. usa uma casca só pra contar o que ele quer. Pois é. E ó, bom, sobre a outra palavra, Alamogordo, é um local no Novo México onde foi explodida a primeira bomba atômica da história. Foi no campo de testes de Alamogordo. Tipo aquelas testes, né? E aí você falou do Jumbo, né? O Jumbo é o nome do cilindro de mais de 190 toneladas que foi levado, né, pro deserto lá pro Alamogordo para fazer o teste, e o cilindro sobreviveu, ele resistiu à bomba. Então era meio que, acho que talvez se a gente criar uma linha cronológica, né? O local de teste, o que resistiu, o Little Boy era a bomba e o avião. Caramba, muito legal, né? Então é como se ele trilhasse ali, ou fosse uma previsão, né? Como a gente está acostumado aí, do que, sei lá, é reflexo do... bom, cara, dá pra pensar muita coisa, mas é legal que é como se fossem os passos da bomba, né? Da bomba nuclear, né? Não, é verdade. O teste, o que sobreviveu... O avião, a bomba e o avião. O avião. Muito, muito pesado, né, cara? Demais. Cara, é muito bom, né? E quando a gente fala das grandes histórias, a gente tá falando disso, quando a gente consegue tirar muito mais coisa, a gente pode debater. Tenho certeza que quem estiver ouvindo esse programa vai trazer mais contexto, né, também, do que a gente pode ter deixado passar em outras histórias, e é assim que as grandes obras sobrevivem ao tempo, né? Elas são sempre atuais e podem ser sempre debatidas. Excelente. Muito bom, muito bom. Cara, legal. Tô felizão de finalmente ter trazido o Topi aqui pra fazer parte aí do nosso feed, do hall do nosso feed. E, cara, que legal, cara, que legal. Tomara que venha mais em breve aí, quem sabe. Com certeza, obras é o que não falta, né? Sim. Já
aproveitar e falar um pouco delas, né? Então, que a gente já comentou, né? Lá nos anos 70, Ebal lançou aí o álbum Homem do Nilo, né? Sinceramente, não sei se é fácil ou não de achar. Acho que eu vou esperar aí um relançamento aí, torcer pra figura relançar, quem sabe. Também saiu aí uma edição de Júlia, mas eu acho que o que vale aí o pessoal procurar é as edições da Editora Figura, que são todas de excelente qualidade, excelente trabalho editorial, um resgate muito bom aí do trabalho. Eles começaram, se não me engano, foi em 2016 ou 2017, com os 2 volumes de Charas-D, que são Contos das Mil e Uma Noites. Um trabalho até bem parecido com esse Tanka, só que com temática das Mil e Uma Noites. Depois disso eles lançaram o Tanka. Em seguida eles lançaram O Colecionador, que foi talvez a série mais longa aí do top, que seguindo com o mesmo personagem. É uma espécie de dandy aí que percorre o mundo atrás de itens raríssimos, digamos assim. E o lançamento atual, eles estão com a coleção Sérgio Topi, onde cada número vai trazer aí contos baseados em temas. Agora os volumes aqui estão longe, mas já saíram 2 volumes. Pô, não vou lembrar agora. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. Mas já saíram 2 volumes, eu já li, são muito bons. Tá? Também saiu um volume do Sérgio Topi pela editora Script, que é o Fábulas do Velho Mundo. Então não saiu o Topi só pela figura, saiu pela Script também. Bom, então já para compensar todo o tempo aí que ele não foi lançado, já tem bastante coisa aí pra gente ir atrás agora, né, Fábio? Tem bastante coisa e vale muito a pena. Isso aí, excelente. Espero que esse programa, tanto assim quanto pra gente que tá fazendo aqui, quanto pros ouvintes que estão conhecendo aí o Sérgio Topi por esse programa, vão atrás, porque tenho certeza que é um grande artista aí que o grande público precisa ainda desvendar, Nossa, né? com certeza, Diego. E já, como eu sempre digo, né, já desenhou pra Bonelli, então credenciado aí como excelente artista, né? Eita, olha isso. Multiverso aí, ó. Tá certo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso programa, né? A nossa estreia aqui do Sérgio Topi, no nosso feed. Tenho certeza que tem muito mais obras pra gente trazer. Se você gosta de alguma coisa específica, manda lá pra gente, né? Nos comentários lá. Olha, seria legal um programa aí sobre Charas-D, sobre o colecionador. Manda lá. Se você não lembra, é muito simples. Pode ser no nosso e-mail, no contato@gaqueiros.com.br, ou mande um áudio no nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastHqueiros. E também, não esqueça, né? Vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, no HQueiros, e você vai ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo lá. Normalmente não, né? A gente está tentando manter a regularidade de uma live por mês. Quem sabe a gente aparece lá mais vezes. A gente está investigando o que a gente pode fazer. Só a gente precisa saber se vocês querem ou não, né? Então entre lá, comente e participe das lives, beleza? Bom, pessoal, acho que é isso. Nos vemos na próxima semana? Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou.